Bom, olá pessoal. Como vocês me pediram muito, é algum conteúdo mais voltado para a histologia. Então, eu estou gravando essa aula sobre lesões de glândula salivar, com um conteúdo um pouco mais voltado para análise histológica. Então, a gente vai começar dando um panorama geral sobre algumas lesões, iniciando pela mucocele, que sem dúvidas é a lesão de glândula salivar mais comumente identificada na nossa prática clínica, que é caracterizada como uma bolha, uma lesão flutuante submucosa que acomete mais crianças e adultos jovens. Geralmente, a mucocélula está associada a algum processo traumático. Então, devido a mordeduras no lábio inferior, que é a região de predileção, ou, por exemplo, um acidente automobilístico que levou a um trauma naquela região e, consequente, lesão ali nos ductos salivares, das glândulas salivares menores, a gente vai ter o extravasamento de muco que vai ficar retido nessa região submucosa. Ou seja, por conta do rompimento do ducto, esse líquido, a saliva, a mucina, ela não consegue ser extravasada para o meio bucal e clinicamente vai se manifestar como uma bolha. Então, a localização de maior frequência, de maior predileção, sem dúvidas, é no lábio inferior. E a coloração da mucocele vai depender muito da profundidade da lesão. Se a gente tem uma lesão mais superficial, consequentemente a gente vai ter uma coloração um pouco mais azulada, mais translúcida. E se a gente tem uma lesão mais profunda, a gente vai ter um aspecto, digamos assim, que mais fibroso, mais normocrômico, mais semelhante à mucosa circunvizinha desse paciente. E também um relato muito comum que a gente deve coletar durante a anamnese é que o paciente ele chega para a gente e fala assim, é uma bolinha que aparece e desaparece de vez em quando. Então, esses episódios de exacerbação e remissão são muito comuns diante de um quadro de mucocele. E principalmente no momento da alimentação. Por exemplo, quando a gente está se alimentando, é o momento que a gente está ali formando o bolo alimentar, então a gente precisa de saliva para estar auxiliando nesse processo de digestão que começa pela boca. Então, no momento que a gente está mastigando, consequentemente, a gente está estimulando uma maior produção de saliva. Então, são nesses momentos também que a gente tem o aumento da lesão. Referente ao aspecto histológico, a gente vê aqui nessa imagem a produção de um tecido de granulação, aqui a gente tem um corte com um menor aumento, certo? Um panorama mais geral, mas a gente tem a produção, aqui vou colocar a ponteira, de um tecido de granulação envolvendo o muco extravasado. Nessa imagem aqui a gente consegue ver em maior aumento, com maior detalhe, esses aspectos histológicos. Então, a gente tem esse tecido de granulação que é formado, envolvendo aqui o muco, a saliva, certo? Aqui a gente tem a glândula salivar que, consequentemente, teve o seu ducto lesado. Então, o tratamento para a mucocele, ele vai consistir não em uma lesão que vai sofrer remissão espontânea. É preciso, de fato, lançar mão de técnicas cirúrgicas, é preciso fazer a remoção das glândulas salivares menores que tiveram seus ductos danificados por algum processo traumático, por exemplo. Em relação à rânula, também consiste um fenômeno de extravasamento de muco. Nesse caso aqui, a gente tem uma mucocele, só que uma mucocele envolvendo glândulas salivares maiores e na região sublingual, ali na região de assoalho. E geralmente as glândulas que estão mais fortemente envolvidas na manifestação de uma rânula são as glândulas sublinguais. E eventualmente a gente pode ter também envolvimento de glândulas submandibulares ou glândulas salivares menores. Um fato importante que a gente saiba é que geralmente a rânula tende a ser maior do que as mucoceles. E uma variação clínica da manifestação da rânula ela pode ser classificada como rânula mergulhante. Como é que funciona essa variação clínica? Então, a gente tem um conteúdo salivar que geralmente ele vai ali emergir em direção à cavidade bucal. No caso da rânula mergulhante, o conteúdo salivar ele vai em direção ao músculo milioideu. Então, por esse motivo, esse paciente ele vai apresentar um aspecto de queixo duplo devido à tumefação na região submentual. Mas, quando a gente vai fazer esse exame também intrabucal, a gente vê um aumento de volume, só que um pouco mais discreto na região sublingual, mas o que nos ajuda a fechar o diagnóstico, além do histopatológico, que é de suma importância,
é de fato a gente perceber essa tumefação extraoral na região submentual. Quanto aos aspectos histológicos, a gente tem, como eu mencionei, não é? A rânula mucocele que acontece na região de assoalho, então a microscopia ela é compatível com a da mucocele, então segue o mesmo padrão histológico. Referente ao tratamento da rânula, como é que ele consiste? Então, como a gente está falando de envolvimento de glândulas salivares maiores, a gente precisa lançar mão de métodos cirúrgicos mais conservadores. Então, neste caso, a gente vai partir para a marsupialização, que é uma técnica que visa realizar a descompressão daquela lesão, que consequentemente vai sofrer uma redução. E o tecido, nesse caso, como é que a gente vai partir para esse processo de marsupialização? A gente vai remover um tampão, como a gente vê nessa imagem aqui abaixo, e esse tampão ele vai ser enviado de tecido para análise anatomopatológica e será feita aqui a sutura do tecido remanescente ao redor, circundando a lesão, para promover esse processo de descompressão. Bom, agora vamos dar início a falar sobre os tumores de glândula salivar e vamos começar pelo tumor de glândula salivar mais comum, que é o adenoma pleomórfico, que é um tumor benigno, caracterizado por um crescimento lento e indolor, que tem uma predileção pela glândula parótida. Então, é muito comum o paciente chegar no ambulatório para a gente com essa tumefação extraoral pelo envolvimento da glândula parótida na região de ramo ali de mandíbula. Lembrando que o adenoma pleomórfico ele não acomete restritamente a glândula parótida, mas majoritariamente ele tem essa predileção, mas pode acometer também glândulas salivares menores, principalmente as presentes no palato. E algo importante aqui que eu já vou adiantar um pouco para vocês. As manifestações de patologia de glândula salivar, elas são muito inespecíficas, ou seja, a gente está diante aqui de um tumor benigno, certo? Mas a gente vai ver lá na frente tumores malignos e que vão apresentar o mesmo comportamento clínico. Então, a biópsia aqui ela é crucial para que o diagnóstico ele seja de fato fechado. Então, o adenoma pleomórfico ele tem uma discreta predileção pelo sexo feminino e adultos jovens e adultos de meia idade, ou seja, entre 30 a 60 anos. Referente ao aspecto, ao padrão histológico apresentado pelo adenoma pleomórfico, como o próprio nome diz, pleomórfico, se deve à ampla variedade histológica que esse tumor pode apresentar. É um tumor considerado misto, ou seja, ele apresenta tanto células mioepiteliais quanto estruturas ductais na sua conformação. E é uma lesão que pode ser totalmente ou parcialmente encapsulada. Então, essa imagem que a gente vê aqui no menor aumento, a gente vê uma lesão que é toda envolvida por uma cápsula. Mas eu vou dar um destaque referente a isso, porque lesões capsuladas são lesões císticas, né? E para tratamento de cistos, a gente faz um procedimento chamado de enucleação, que a gente remove ali a lesão envolvendo toda a sua cápsula, a lesão por inteira. Neste caso, como a gente mencionou que as lesões elas podem estar parcialmente envolvidas por essa cápsula, parcialmente encapsuladas, então a enucleação não é o tratamento de escolha, porque se ficarem ali, porventura, ainda células tumorais, a recidiva ela pode sim ser comum nesses casos. Então, por isso, a gente deve fazer a excisão total da lesão. Então, como foi mencionado, o adenoma pleomórfico ele apresenta-se de uma forma mista, tanto de células mioepiteliais quanto de estruturas ductais presentes no seu interior. Então, a gente tem aqui a presença dessas células mioepiteliais, que são células muito semelhantes a plasmócitos, em que a gente tem, de fato, aqui células com núcleos picnóticos voltados para a periferia, rechaçadas para a periferia. Essas são as características dessas células mioepiteliais que compõem essa lesão. E como eu mencionei, né, a gente tem uma variedade histológica muito grande. Então, nessa lâmina aqui, a gente já vê um aspecto mais mixoide. O que eu quero dizer com isso? A gente vê um aspecto mais claro aqui, mais espaçado entre as células, que se deve justamente ao acúmulo de conteúdo mucoide entre elas. E aqui a gente vê também à esquerda a presença de estruturas ductais.
Quanto ao tratamento do adenoma pleomórfico, a gente pode partir para a paradentectomia parcial ou total. Isso vai depender muito da extensão e do envolvimento dessa lesão. Então, se a gente tem envolvimento apenas com o lobo superficial da parótida, a gente vai lançar mão de uma remoção parcial dessa glândula. Se a gente teve envolvimento do lobo profundo da glândula parótida, consequentemente, a gente vai estar lançando mão ali da remoção total da glândula parótida. E sempre tentando buscar preservar ali o nervo facial, não gerar uma parestesia. E como eu mencionei, a enucleação ela é contraindicada nesses casos pela capacidade, pelo potencial de serem mantidas ali células tumorais e, consequentemente, acontecer um quadro de recidiva. Partindo agora para um outro tumor, que nesse caso a gente vai falar agora de tumores malignos, certo? O adenoma pleomórfico é caracterizado por um tumor benigno. A gente vai falar um pouquinho sobre o carcinoma mucoepidermoide, que é o tumor maligno de glândula salivar mais comum, que também possui uma predileção pelo sexo feminino e a área também de maior envolvimento nos casos de carcinoma mucoepidermoide também consistem ali na região de parótida, seguida das glândulas salivares menores, principalmente localizadas no palato. Como eu mencionei para vocês, é muito difícil clinicamente a gente diferenciar um carcinoma mucoepidermoide de um adenoma pleomórfico na região ali de palato envolvendo glândulas salivares menores. Também se caracteriza por uma tumefação assintomática, é uma lesão que não apresenta sintomas, assim como todas as de glândula que a gente falou do início até agora. E alguns pacientes também relatam história prévia de radioterapia na região de cabeça e pescoço. Então, a anamnese é crucial, é de extrema importância para que o diagnóstico seja um pouco mais direcionado para um carcinoma mucoepidermoide, lembrando que o diagnóstico, ele de fato, só vai ser possível de ser alcançado através de uma análise histopatológica. Então, falando um pouquinho sobre o aspecto histopatológico do carcinoma mucoepidermoide, como o próprio nome já diz, mucoepidermoide, então se refere a uma lesão composta tanto por células mucosas quanto por células epidermoides, células escamosas, e também a gente tem outro tipo celular que pode ser encontrado, que são as células intermediárias, que são células progenitoras. Elas podem se comportar tanto como células mucosas, como células epidermoides. Então, a célula mucosa, nessa imagem aqui a gente vê os dois tipos de padrão celular. A gente vê as células mucosas, que são essas aqui que possuem citoplasma mais amplo, mais abundante, mais espumoso e que possuem formatos variados. E a gente tem as células escamosas, que são células que apresentam formato poligonal e que dificilmente, raramente, são essas daqui de baixo, vão possuir algum grau de ceratinização. Então, nessa imagem aqui, com maior aumento, a gente consegue ver aqui a presença de células mucosas circundando um espaço cístico. Então, a gente vê, de fato, esse citoplasma mais esbranquiçado, mais claro, mais espumoso, mais amplo, característico de células mucosas. E nessa outra imagem, a gente consegue ver esses dois tipos de padrão celular. A gente vê aqui à direita a presença de células epidermoides e a gente vê aqui à esquerda a presença, de fato, de células mucosas. Então, o carcinoma mucoepidermoide, ele pode ser classificado, ele é dividido em 3 tipos. Ele pode ser de baixo grau, de alto grau ou de grau intermediário. Então, quais são as informações que a gente precisa saber sobre isso? De baixo grau, consiste na formação cística proeminente, pode ter atipia celular mínima e possui muitas células mucosas. Isso também a gente já vai ter um panorama e uma ideia já do prognóstico. Então, se a gente tem aqui no baixo grau uma atipia celular mínima, a gente tem mais células mucosas, consequentemente a gente tem um melhor prognóstico para essa lesão. Agora, quando a gente parte para o padrão, de alto grau, a manifestação de alto grau, a gente vai apresentar ilhas sólidas de células escamosas, a gente vai ter predominantemente mais essas células epidermoides, com muito pleomorfismo celular e atividade mitótica também, então mitoses aberrantes, e teremos também, na verdade, poucas células mucosas nesse padrão histológico de alto grau. E quanto ao intermediário, como o próprio nome já nos sugere, vai ser uma apresentação
histológica com características intermediárias, ou seja, vão apresentar características tanto do tipo de baixo grau quanto do tipo de alto grau. Então, a gente tem a formação cística pouco proeminente, os tipos de células que estão presentes vão ser os 3 tipos, tanto células mucosas como células epidermoides, células intermediárias, e a atipia celular nem sempre é observada nesses casos. Pode acontecer ou não pode acontecer. Então, o prognóstico neste caso ele é mais duvidoso. E partindo para o último tumor maligno de glândula salivar que vamos discutir, o carcinoma adenoide cístico, que ao contrário do carcinoma mucoepidermóide, que tem uma predileção pela glândula parótida, nesse caso a gente vai ter envolvimento mais fortemente associado a glândulas salivares menores, principalmente as presentes no palato, e raramente teremos envolvimento da glândula parótida. Também é uma lesão que tem predileção pelo sexo feminino, mulheres de meia idade, apresenta também essa região mais volumosa, com tumefação e de crescimento lento. E, ao contrário de todas as lesões que discutimos até agora, o carcinoma adenoide cístico, ele apresenta um achado importante, que é a sintomatologia dolorosa devido à invasão perineural que pode acontecer nesses casos. Além disso, um outro fator também que pode ajudar a fechar o diagnóstico é a promoção de destruição óssea. Então, no momento que a gente solicita exames radiográficos, a gente pode identificar destruição óssea com aquele aspecto de ruído de traça, que nos indica, de fato, a presença de uma lesão maligna, onde a gente tem uma destruição que não é uniforme, é uma destruição, de fato, irregular, indicando que a gente está diante de uma lesão maligna. Então, referente aos aspectos histológicos, ele pode se apresentar de 3 formas. Pode se apresentar da forma cribriforme, tubular ou sólida. Então, a cribriforme é aquele padrão clássico. A imagem anterior até já era um aspecto cribriforme. É aquele padrão clássico, é o mais fortemente encontrado, identificado. Então, a gente tem a presença de ilhas de células epiteliais basaloides, que contém múltiplos espaços císticos cilíndricos preenchidos com material mucoide. Então, a gente tem esse aspecto aqui de queijo suíço nesse aspecto clássico, que é o mais encontrado. O tubular, a gente já tem as camadas de células ductais ou mioepiteliais que são arranjadas nas formas de túbulos dentro desse estroma. Quanto ao sólido, a gente tem ilhas ou ninhos de células tumorais que mostram pouca tendência à formação de ductos ou cistos. Esse aqui é o que apresenta o pior prognóstico, porque a gente tem um maior pleomorfismo celular, uma maior atividade mitótica, também de mitoses aberrantes, e podemos ter também focos necróticos dentro dessas ilhas. Então, uma necrose ela acontece justamente por quê? Porque a gente tem ali a formação de novas células, que acontecem de forma rápida e desordenada, e a gente tem também, para nutrir essas células, a angiogênese, que é a formação de novos vasos. Então, no momento que a gente tem um crescimento muito rápido dessas células, o processo de angiogênese ele não consegue acompanhar. Então, consequentemente, a gente não vai nutrir essas células que foram neoformadas e vai acontecer a necrose tecidual. Então, gente, basicamente foi isso. Qualquer dúvida, podem falar comigo. Obrigada.